Essa folha tá muito? Tá um do lado só. Posso? Você tira o celular. Tá, beleza. Bom, eu vou escrever meu nome. Eu sou um asiático um pouco fajuto, porque todos os nomes têm um significado. E em algumas vezes, acho que já disseram o meu, mas eu nunca me recordei, porque acho que não é um significado muito gritante, assim. Mas tem amigos meus, por exemplo, o sobrenome é Dragão, assim. Eu falo, gente do céu, eu adoraria ter uns sobrenomes desses, assim. Mas, enfim. O que acontece é que lá a gente inverte, né, a ordem. Então, inclusive, meu pai, ele é muito chamado aqui no Brasil pelo sobrenome dele. Então, tipo, Tu, a galera chama de Tu, mas Tu é o sobrenome da família paterna. Então, todo mundo tem isso aqui, Tu. Meu irmão tem, a minha mãe tem, meu pai tem, meu avô, minha avó. Esse daqui também é outro sobrenome. Então, teoricamente, o meu nome é só Tá. Meu nome, se fosse me chamar ali, seria Tá. E aí o sobrenome é Thunen Tá. Então, tem toda a questão da pronúncia também. Enfim, é mais ou menos isso. Bom, tudo bem? Meu nome é Natan, eu tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo. E a minha família, eu sou mestiço, né? A minha mãe é italiana, já está aqui há algumas gerações no Brasil, acho que é a terceira. E meu pai, de fato, ele nasceu lá em Taiwan. Então, eu sou a primeira geração brasileira aqui da família. Eu, como taiwanês, sempre sofria, sei lá, uma certa dupla ou tripla invisibilidade, assim. Porque primeiro que todo oriental no Brasil é japa, para começar, assim, de prontidão. E aí, quando você vai falar, bom, eu não sou japonês. Bom, então você é chinês, que tem um monte de chinês por aí. Mas também não era chinês. Eu falava que era taiwanês, mas taiwanês ninguém entendia. Eu falava que era tailandês. Então eu ia pra Tailândia, assim. Eu passava do Japão, da China, Tailândia e finalmente parava na Taiwan. Mas enfim, pra explicar toda vez isso, você já cansava e falava, vamos, é japa mesmo, e ficava por isso mesmo. Bom, eu acho que eu sempre soube, né, que eu era diferente, acho, das outras pessoas brancas. Mas eu acho que me afirmar como amarela mesmo é um processo recente, porque, sei lá, eu sentia que eu era diferente, as pessoas sempre me chamavam de japa, e eu sentia um incômodo, mas eu não sabia por que eu tinha esse incômodo. Meu nome é Lina, eu tenho 22 anos e minha descendência é japonesa. E aí eu fui estudar, né, agora recente, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Eu falei, realmente, eu não sou uma brasileira branca, sou uma brasileira amarela, isso é completamente diferente. Então, acho que foi um processo ao longo da minha vida inteira, sabe? Descobrindo aos pouquinhos o que é. Ainda estou nesse processo de descoberta de quem é, né? Essa figura amarela brasileira, né? Quem sou eu nesse lugar aqui? Que as pessoas sempre falam que a gente é estrangeira, tipo, é japa, é japa, é japa, é japa. Não é japa, né? Tipo, sou descendente, eu gosto das minhas raízes, gosto da cultura. Mas eu não sou japonesa, eu sou brasileira. Eu não sei quem foi que me adicionou num grupo do Facebook que chama Perigo Amarelo. E aí as pessoas, eu acho que a geração até mais nova que eu, tinha isso mais verbalizado, sabia a argumentação. Aí eu comecei a ler, eu falei, peraí, isso aconteceu comigo. E aí eu me identifiquei muito, mas eu já me percebia diferente desde muito criança, na verdade. Porque eu morava num bairro que a minha família era a única família de asiáticos. Meu nome é Sabrina Kim, eu tenho 38 anos e eu sou comerciante, mas eu sou formada em arquitetura. Então eu nasci aqui e meus pais, eles imigraram na década de 70 da Coreia do Sul. Eu não lembrava disso, mas uma vez estava conversando com minha mãe falou que eu chorava bastante. E aí eu reclamava que as crianças me chamavam de japa. E aí minha mãe falava, não, você vai lá e fala que você não é japonesa, você é coreana. Mas aí já era uma outra história, né? Porque as pessoas nem sabiam onde era a Coreia. Então, é muito diferente do que é hoje, assim. Porque hoje eu vejo que, por causa dos meus filhos e por causa da questão da ascensão econômica da Coreia, tem essa coisa K-pop, todo mundo pelo menos sabe onde é, né? Bom, eu acho que eu nunca fui uma pessoa muito quietinha, assim.
eu gostava de falar, eu era expressiva, sempre fui muito expressiva. E as pessoas ficavam tipo, nossa, mas você é uma japa que deu errado, hein? Tipo, você deu errado, que estranho, né? Nossa, mas você fala demais pra uma japa. Ouvi muito isso ao longo da vida e eu falava, como assim? Não entendia, né? Uma das coisas que eu mais me lembro, assim, quando eu era pequeno, que me marcou muito quando eu ia pra casa da minha avó, é que, assim, eu dormia muito, adorava dormir, e ela fazia uma coisa, ela adorava fazer carinho, e era um carinho, assim, tipo, na barriga, assim, que era uma coisa bem oriental. Às vezes eu sinto que a cultura oriental era muito mais do toque, muito mais esses pequenos elementos, esses pequenos sinais, enquanto a ocidental era sempre muito mais espalhafatosa, muito mais grito, muito mais vamos abraçar e falar e tudo mais. Então era muito louco porque eu tinha que lidar com duas realidades completamente diferentes, assim. Eu sou descendente de sírio-libanês e de japonês, né? Ambos são imigrantes, as minhas duas famílias. Eu sou Masao e tenho 49 anos. Essa história do meu nome é bem interessante, eu acho, pelo menos, né? Porque assim, a primeira coisa que eu pensei foi, se eu fosse homem, qual é o nome que meus pais teriam me dado? Que é aquela coisa, às vezes a gente sempre sabe, se você tivesse nascido menino, o nome seria Antônio, que era o nome do meu avô. Aí eu pensei, eu olhei pra minha cara no espelho, eu não me achei com cara de Antônio. Aí eu ia virar Toninho, Tony, aí eu falei, não. E uma coisa que eu sempre quis ter era um nome oriental, meu nome de nascimento não tinha, nenhum nome oriental. O meu nome de registro começava com, a primeira sílaba é Ma, como no caso do Masao. E as pessoas me chamavam de Ma. Aí eu falei, cara, eu podia facilitar a minha vida também, para não ficar explicando para todo mundo. Eu escolho um nome que começa, japonês, que começa com Ma, e aí se alguém começar a enrolar meu nome, chama de Ma que tá bom. Aí eu fui lá num site de bebê, para procurar nomes, aliás, vários sites de bebê. Entrei lá onde, tipo, nome japonês com a letra M, selecionei vários que começavam com Ma e fui, né, restringindo. Aí eu escolhi o Masao porque o significado é homem justo, homem correto. E é uma coisa que eu sempre permeei na minha vida. Como asiático, eu não tenho vivenciado tantas, não opressão, mas tanta coisa como a maior parte dos homens asiáticos vivenciou por causa da minha socialização feminina. Mas eu vivi a fetichização feminina, que é aquela coisa absurda de japonesa, mestiça, ai porque é linda, é exótico. Exótico é bicho de zoológico, gente. Não é assim que fala. Oi, eu sou a Anne Wang. Eu tenho 25 anos, sou estudante de educação física, mas também sou artista, cantora, dançarina, atriz. A minha descendência é chinês de Taiwan. Meus pais, eles nasceram em Taiwan, só que os meus avós nasceram de lugares diferentes da China. Eu tenho um avô que é da Malásia também. Há alguns meses, teve amigos meus que todos eles são descendentes de japoneses, mas eles me chamaram para participar de um vídeo de dança em que a gente falaria um pouco sobre, seria como se fosse um manifesto. Então a gente fala sobre preconceito, sobre estereótipos amarelos que existem, sobre como a mulher, ela é a mulher asiática, oriental, ela é muito tratada como inocente, mas também ao mesmo tempo é muito sexualizada. Então a gente quis trazer um pouco disso para essa dança. E também o homem, que ele é retirado de sua sexualidade porque ele tem o pinto pequeno e tal. Então é muito... A gente, além disso, como os asiáticos, eles são vistos como inocentes e certinhos, então a gente veio trazer, através da dança, nos expressar como nós somos muito mais além disso. Esses aqui são os meus avós, lá de Taiwan, né? Na verdade eles vieram aqui para o Brasil, moravam lá na São Judas. A minha avó, meu avô morreu quando eu era bem novo, acho que foi quando tinha 2 anos, eu nem lembro muito do contato com ele, mas minha mãe sempre falava que ele era um ótimo cozinheiro, assim, muitas coisas que ela faz hoje na cozinha ela aprendeu com ele. E enfim, a minha avó também acabou falecendo faz um tempinho já, mas são eles dois aqui. Eu vim muitas vezes com a minha avó, mas muitas vezes eu vim com meus pais, não sei, quem buscava era minha avó. Ah, entendi.
E, cara, eu nem lembro como a gente voltava pra casa, mas era muito louco, porque depois eu lembrava da minha avó, bem já mais velhinha, e ainda assim ela vinha. E ela te buscava todo dia? Buscava muitos dias, e aí meus pais trabalhavam, acabava que ficava muito tempo com ela lá. Só, enfim, ela ouvia música, Chico Mandarim, fazia carinho, comia, nossa, adorava comer. O que tá escrito ali em cima? Não sei tudo, mas ali no começo é Brasil, Pache... eu não sei. Se eu tivesse na época dali eu saberia ler, mas hoje em dia já não... Mas o primeiro ali é Brasil. Eu lembro que eu comia um salgadinho japonês, comia muito salgadinho quando eu era pequena, adorava, achava o máximo. Levava pra escola, as pessoas falavam, nossa, esse negócio fede, coisa horrível, para de comer. Aí eu comecei a parar de comer o salgadinho, parar de levar pra escola por vergonha das pessoas falando, nossa, isso é fedido, não sei o que lá. Ou não conseguirem falar meu nome, né, que na verdade meu sobrenome é Tagawa. Eu particularmente comecei a ver que alguns meus filhos estavam trazendo questões muito parecidas com as minhas. E quando eu passei, você fala, tudo bem, porque como é com você não sabe direito o que está acontecendo, né? Quando é com seus filhos, eu já sabia o que estava acontecendo. Eu falei, gente, não dá, chega, né? Então, e aí eu comecei a falar muito disso no meu Instagram pessoal, eu comecei a me engajar mais nesses movimentos, né, de militância, digamos assim. Teve uma vez que eles levaram um lanche que era um pão com feijão azuki. E eles comiam em casa, normal. Eu acho que quando você é criança, você acha que todo mundo passa por isso, né? E aí, eu acho que um dia na escola um amiguinho falou, pediu para experimentar, eu não sei o que aconteceu direito. Quando chegou na saída da escola, ele falou, mamãe, eu não quero mais levar isso de lanche para a escola. Aí eu já imaginei que tinha acontecido. Eu falei, filho, por quê? Não, porque o meu amigo provou e falou que era ruim. Aí ele falou assim, eu não quero que você mande mais isso para a escola. Eu falei, filho, mas você gosta? Aí ele falou, eu como em casa, eu quero levar para a escola pão com queijo e peito de peru. E são coisas que a gente não come em casa. E aí a gente levou para a escola essa questão. Não foi uma coisa ensaiada, mas eu falei com a coordenadora da escola, comentei sobre o acontecido e ela ficou chocada, porque ela falou assim, trabalho 30 anos com educação e ninguém nunca me trouxe essa questão. Aí eu falei, olha para os alunos, né? Ninguém trouxe essa questão porque não tem ninguém diferente, né? Digamos assim. Lembro também de muitas vezes o rigor, assim, uma coisa que eu sempre nunca esqueço, o rigor assim absurdamente maior do que quando eu comecei a estudar em escolas ocidentais. Então assim, desde quando eu era pequeno, eu tinha que decorar coisas absurdamente gigantes, assim, eu lembro que eu sofria, assim, de chorar, porque eu não conseguia fazer da forma, enfim, eu tinha esse lado da minha mãe que era mais do ocidente, via de uma forma um pouco mais calma as paradas, e aí o meu pai não, ele sempre era muito incisivo em como tinha que ser o ensino, e a escola também puxava demais, e aí acabava que eu sempre tinha que aprender muitas coisas, assim, me forçando a sempre ir além do limite, então... Além de ter uma coisa muito prazerosa dessa parte de traduções e tudo mais, também eu lembro que era um rigor muito forte, assim, tudo que eu aprendi lá. Por exemplo, para os homens, um homem não pode sentar com as pernas abertas, que nem você vê, né? Os caras sentam no metrô com a perna toda aberta, assim. Na cultura japonesa é extremamente deselegante você mostrar seus genitais. Para quem quer que seja, você é homem ou mulher. Então um homem não senta com aquela perna aberta, ele cruza a perna até, bem discreto mesmo, exatamente porque você não tem que ficar mostrando isso para todo mundo. E aí você sofre, né? O contrário, o cara sofre porque tipo, olha lá, o cara senta que nem viadinho, né? Porque senta com a perna cruzada. Só que não, cara, você foi ensinado que você não pode se portar dessa maneira, que é deselegante. Então, na verdade, o que eu comecei a perceber é que os pais dos amigos dos meus filhos começaram a me seguir. Porque a gente fala muito dessa coisa do racismo, não sei o quê, como se fosse uma coisa com o outro, né? Agora, a partir do momento que você fala de uma pessoa, no caso, os filhos desses pais que me seguem começam a ver, causa um desconforto, claro, mas ao mesmo tempo não é um coreano,
é o amigo do seu filho. Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que as pessoas, elas começam a se questionar, opa, peraí, eu tenho certeza que várias pessoas veem o Instagram e falam, não, peraí, pode ter sido meu filho que fez isso. Nossa, eu acho que eu também já fiz, sabe? Então, porque quando é o outro, a pessoa não consegue se relacionar. Eu acho que no Instagram eu tento fazer do jeito que as pessoas consigam se relacionar para mudar as atitudes. Se eu consigo mudar isso, pelo menos na classe dele, eu acho que já para mim já tá bom. Me desculpe atrapalhar o branqueamento desse lugar. O tal perigo amarelo ainda peneira o seu olhar. Pra mim era um assunto muito difícil, porque não era muito concreto, sabe? Eu entendia que existia algum incômodo dentro de mim. Eu falava, tem alguma coisa me incomodando em relação à minha cor. Eu acho que é racismo, mas eu não sei explicar exatamente como e o que é isso. E aí eu falei, quero concretizar isso numa música, que é o único jeito de eu conseguir, talvez entender, talvez expressar o que realmente eu sinto com relação a essa questão. Então escrevi alguns rascunhos, tá chegando aí de novo, mais um rascunho, eu falei, não, é isso que eu quero falar. E essa música, especificamente, eu quis colocar ela de um jeito mais fácil, tipo, que as pessoas conseguissem assimilar. É um pouco complicado, assim, porque minha família é um pouco negligente com relação a isso, até por conta do orgulho japonês, que afeta, mas nós somos superiores, não sofremos racismo. Então é um pouco complicado. Mas, ao mesmo tempo, tem uma contradição, porque quando eu mostrei a música pela primeira vez para os meus avós, eles ficaram, nossa, que legal, é isso, eu sinto isso. Foi o único momento que eu vi alguma diferença, foi quando eles escutaram a música. Depois, não, mas isso não existe, não. Mas naquele momento eu vi, realmente eles se identificaram com a música de alguma forma. E a minha mãe, principalmente, ela gosta muito quando os filhos dos taiwaneses, mas que são brasileiros, que nasceram aqui, se envolvem com essa cultura. Então ela fala, eu fico emocionada quando isso acontece. Mas através dessa vontade de nos envolver com a cultura que eram deles quando eles eram crianças e jovens, eu acho que já é uma maneira de se engajar com isso. Então, uma coisa que acontece muito em culturas asiáticas, até mesmo por conta da migração, é que são comunidades que ficam muito centradas nelas mesmas. Obviamente, quando a gente migra para outros espaços, você pode ter esses tipos de microviolências. Mas como a gente sempre ficava muito unido, e mesmo quando você não era próximo dessa comunidade, pelo simples fato de você estar num colégio que era essencialmente chinês, existia meio que uma redoma ali de proteção. Então, no meu crescimento foi uma coisa que eu sempre me senti muito protegido nesse sentido. Nunca foi uma coisa de me marcar, um trauma assim absurdo. É muito difícil ser uma atriz amarela nesse mercado, né, de hoje em dia. É muito difícil você entrar no mercado. E eu acho que quando, na verdade, eu comecei a procurar uma agência, me agenciar, procurar trabalho enquanto atriz, que eu percebi, realmente, tem alguma coisa aí. Tipo, eu sou diferente mesmo e o mercado não me quer. Foi o que me falaram, a gente não vai te agenciar porque você não vende. Eu falei, por que eu não vendo? Por causa da sua cor. Tipo, o mercado não quer pessoas amarelas. Aconteceu comigo de uma vez eu realizar um teste que eles queriam perfis diversos, então tinha gente de todas as descendências só que quando eu fui, eu realizei o teste primeiro falando o que eles queriam que eu falasse, normal, e depois a direção me pediu que eu fizesse algo que fosse mais no meu perfil. Então, aí a pessoa falou, eu sei que é preconceituoso, mas você pode falar de um jeito mais fofinho? Aí eu falei... Aí eu por fora tava assim, posso. Por dentro eu tava assim, mas eu não sou fofinha. Quer dizer, eu posso tentar ser fofinha, mas... né? Mas aí o meu lado atriz, vamos lá, vamos tentar. E eu sei como que isso não é um preconceito da direção, é um preconceito, né,
da sociedade. A gente estava vendo uma campanha que, posso dizer que você fez, Uhum. que eram mães e filhos Uhum. que têm a descendência. Uhum. Podia falar um pouquinho de como foi esse projeto? O objetivo era uma campanha de mães. Foi uma campanha como uma campanha qualquer. Só que em vez de chamar pessoas que geralmente são chamadas, chamei pessoas que não são chamadas. E não é porque elas não querem, é porque elas não têm espaço. Como eu conheço gente que trabalha com cinema, com publicidade, a gente vê que essa discussão que a gente está tendo não chegou lá em cima. Tiveram várias situações que a gente via que eles pediam para tirar o asiático ou o negro, ou enfim, várias situações que não tinha essa abertura. E eu falei, bom, já que em vez de ficar reclamando, já que em vez da gente ficar reclamando por espaço, se eu tenho alguma forma de mostrar essa representatividade, por que não? Minha loja é pequena, não tem tanto alcance, mas é o que eu posso fazer. Então, eu acho que assim, se cada um fazer um pouquinho, acho que talvez algum dia a gente não tenha essa discussão. Espero eu que não tenhamos essa discussão. Eu esperaria que as pessoas tivessem mais abertura, menos um preconceito, né, dos outros, e uma imposição de um preconceito. Tipo, esperaria que as pessoas não quisessem te encaixar aqui ou ali. Só deixa as pessoas existirem em paz, sabe? E respeito, mais respeito com a cultura dos outros, só porque ela é um pouco diferente da sua, né? Poxa, legal, entenda esse choque de uma maneira positiva, não de uma maneira agressiva, né? O momento que de fato eu vi assim, legal, de fato entendo eu como uma pessoa de descendência asiática, foi exatamente quando eu fui viajar lá para Taiwan, e eu vi que, enfim, todo mundo tinha exatamente o mesmo fenótipo, todo mundo ali tinha costumes muito próximos, e, enfim, coisas que eu via que meus pais, meus professores no colégio faziam, eu via exatamente acontecendo lá, e aí para mim foi quando eu comecei a pensar as coisas mais normalizadas e pensar de fato que certas coisas que talvez eu tivesse simplesmente engolido, não que eu devesse, sei lá, confrontar, mas talvez simplesmente dar um toque, porque, enfim, acho que aquela coisa de preconceito não somente com orientais, asiáticos, mas muitas vezes as pessoas elas cresceram nesse contexto, foram reproduzindo coisas que elas nem entendem e, enfim, bastava uma pessoa dar um toque, mesmo que educado, que a pessoa talvez começaria a repensar sobre esse tipo de coisa. Ser amarelo aqui no Brasil é você ficar num limbo, porque no momento que convém você não é branco, mas quando eu preciso que você seja branco para mostrar a sua superioridade em relação aos negros, então eu uso você, porque os negros têm que entender que se os japoneses conseguiram, os negros conseguem, por exemplo. Isso para mim é uma coisa muito forte, a gente chama de minoria modelo, que as pessoas têm a mania de achar que só porque eu sou japonês, eu sou mais esperto, eu passei em todas as faculdades, minhas médias são... E as pessoas não percebem, é tão naturalizado para elas, que elas não percebem o quanto elas estão sendo agressivas ou até discriminatórias. Racismo não é só com negro. Eu só não posso e não devo usar o racismo negro como para permear o que a gente sofre, porque não tem comparação. E amarelos têm privilégios em relação aos negros também. A gente não pode esquecer disso. Mas é duro, é muito duro. Mas eu não troco o Brasil por nada. Porque lá fora eu também sei que se aqui é ruim, lá é muito pior. Porque aí lá fora eu também não sou japonês. Se eu for pro Japão, eles vão me discriminar porque eu sou mestiça. Então é melhor ficar por aqui mesmo.